Qual o mistério que ronda a vida de Jó? O que realmente aconteceu com ele? Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo. Olá pessoal, eu sou Edson Pérez e este é o canal Vivendo de Fé. Seja muito bem-vindo a esse canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, acione o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que um vídeo novo for lançado. E não deixe de compartilhar com seus amigos para que nós possamos aumentar esta rede de conhecimento. Então, vamos ao vídeo. Bom pessoal, Jó pode ter ficado pobre, mas enriqueceu de novo. Jó pode ter ficado na miséria, mas aprendeu o sentido da fortuna, que era o essencial para a vida dele. Jó doava por medo da miséria, mas aprendeu a ter confiança em si mesmo. E o principal, ganhou a confiança de Deus por ser honesto a Deus e não negá-lo em nenhum minuto. Para mim, Jó sempre foi um tema gostoso de se falar. Um tema que traz conhecimento para a nossa vida. E podemos tirar alguma lição da vida de Jó para a nossa vida. Porque o livro de Jó, pessoal, ele foi escrito para deixar algum conhecimento para nós. Porque, na verdade, alguns historiadores dizem que não tem conhecimento de quando foi escrito o livro de Jó. Então, é um livro que traz muito enriquecimento para a nossa vida, para podermos aprender com a vida de Jó o que é essencial para a nossa vida. Por isso que eu gosto um pouco da passagem de Jó, porque Jó nos ensina muito na nossa vida. Quando ele estava sofrendo, quando ele manteve a honestidade dele perante Deus, quando ele foi fiel a Deus, e Jó começou a se descobrir, e começou a descobrir o que realmente estava acontecendo com ele e o que aconteceu com ele. Quando ele tentou se justificar, ou quando ele tentou falar com Deus, se justificando do porquê ou o que ele tinha feito, então aí ele caiu em si. Ele caiu em si porque o maior erro da vida de Jó foi quando ele doava, ele fazia todas aquelas doações porque ele tinha medo da pobreza. Ele não queria ser pobre. Por isso que ele fazia aquelas doações que ele mesmo disse: o que eu não queria veio sobre mim. Por isso que ele fazia aquelas doações. Mas chegou um certo momento que ele fazia isso, que Deus queria explicar para ele, queria falar para ele, que não era desta maneira que fazia. Porque Deus poderia abençoar, sem mesmo ele doar nada para ninguém. Porque Deus nunca faz troca com ninguém. Ele doa de um bom e sincero coração. Porque Deus é puro amor. Ele não precisa que ninguém dê alguma coisa para ele para que ele possa dar de volta. Ele é puro amor. Então ele não precisa de nada disso. Por isso que Jó foi provado a esse sistema, para provar para Jó que realmente o que Deus queria dele era apenas o amor, a honestidade dele diante de Deus, que foi o que ele fez. Foi o que ele provou isso. Ele provando a honestidade dele perante Deus, ele também provou para si mesmo como ter uma vida próspera, como ser abençoado na terra, sem precisar fazer nada ou fazer algum tipo de troca com Deus. Ele acordou, porque quando ele quis questionar isso, alguma coisa, Deus chamou ele e falou para ele: Jó, vem cá, vamos ter uma conversa nós dois aqui. O que você está falando? O que você está se lastimando? Por que você está amaldiçoando o dia que nasceu? Olha o que eu fiz, olha o que eu faço no mundo, alimento as nações, olha todas as obras que eu faço no mundo. Vê os animais terríveis que já criei. Você pode criar ou fazer alguma coisa? Você pode arrastar ou prendê-lo eles numa corda? Não pode, acorda. Aí Jó entrou em si. Não, pera aí, realmente eu estou passando dos limites aí. Mesmo diante dos amigos ou da mulher dele que mandou ele abandonar Deus. E jamais ele abandonou Deus. Ele ficou firme.
sabendo que alguma coisa aconteceu na vida dele. Por isso que foi permitido que se tocasse nele, que fizesse alguma coisa, para que ele tivesse uma grande lição e aprendesse que a prosperidade e a riqueza não vem da troca com Deus, e sim do amor e a fidelidade a Deus. Porque as coisas de Deus é no puro amor, não é em troca de nada. Deus não faz troca de nada para poder abençoar alguém. E Jó precisava aprender isso, precisava ter um conhecimento nesse sentido, que tudo que ele fazia para Deus antes era a troca, porque ele tinha medo de ficar pobre, então ele trocava com Deus essas condições. Não, se eu ajudar o pobre, ajudar a viúva, se eu ajudar aqueles que têm necessidade, Deus vai devolver tudo em dobro para mim. E era o que estava no pensamento dele, porque ele mesmo disse isso. Mas a partir do momento que ele perdeu tudo que tinha, que foi permitido que se tocasse nele, deixasse ele até com doença, aí ele pôde cair em si. Quando ele começou a blasfemar contra ele mesmo, o dia que ele nasceu, quando ele começou com tudo isso, e logo na frente ele pôde ter um conhecimento do que ele estava fazendo de errado, aí sim a fortuna dele quadruplicou. Ele foi muito abençoado em todas as áreas. Por quê? Porque houve-se um conhecimento dele do que ele estava fazendo de errado. Por isso que ele cresceu, por isso que ele multiplicou a vida dele, porque ele soube o que estava acontecendo com ele. A partir do momento que ele soube o que estava acontecendo com ele, aí ele levantou a cabeça, se transformou num novo homem. Na verdade, ali foi a ressurreição do Jó. Ali ele pôde acordar e pôde fazer aquilo que tinha que fazer, mas numa clareza tremenda. Ele acordou do que realmente ele tinha que fazer. Na Bíblia não está escrito, mas talvez ele parou com aquele sentimento. Quando ele ajudava os outros, ele já não ajudava mais a troca de alguma coisa. Ele ajudava por prazer, porque queria ajudar, ou não queria ver o sofrimento de ninguém. Por isso que ele ajudava. Por isso que ele cresceu e se transformou num novo homem. Aí a fortuna dele quadruplicou, porque o que ele estava fazendo, já não estava fazendo mais a troca de alguma coisa, ele estava fazendo por amor. E tudo que você faz por amor tende a crescer grandemente. Aquilo que você coloca a mão, porque você gosta de fazer, não há quem pare. Por isso que não é nessa vida, quando nós pegamos a experiência de Jó e trazemos para a nossa vida, há um grande crescimento na nossa vida. Porque nós temos que ganhar e queremos ganhar. Nós queremos crescer, queremos nos tornar prósperos. Mas devemos saber também que na nossa prosperidade, as pessoas têm que ser beneficiadas, aqueles que estão à nossa volta. Nós não vamos prosperar só porque Deus olhou para a nossa cara e achou a gente bonitinho. Ele abençoa uma pessoa, não é para a pessoa, o ego da pessoa crescer, não, porque agora eu sou outro cara, o cara crescer. Tem hipótese alguma. A benção de Deus, ela vem porque pessoas em volta são abençoadas também. Quando se fala na Bíblia que fulano comia da mesa de fulano, cicrano comia da mesa de cicrano, é isso. É porque quando você cresce, adquire prosperidade, pessoas começam a comer da sua mesa, começam a comer daquilo que você ganha. E isto é uma prosperidade do bem. Por isso que quando a gente prospera, jamais podemos querer prosperidade só para nós. Porque a prosperidade de Deus, ela não é no multiplicar. A prosperidade de Deus, ela é no dividir. Quanto mais você divide, mais ela cresce e aumenta. Se você vê muitos bilionários, está escrito aí na literatura, de livros que eu já li, eles deixam 10% da fortuna deles para poder fazer doações, ajudar as pessoas. Crescem cada vez mais por causa disso. Eles deixam uma parte da fortuna para ajudar os outros, porque eles têm conhecimento disso e sabem que se eles não dividir, eles não vão ter um crescimento. Eles sabem disso. E eles têm que dividir isso com amor, porque as pessoas necessitadas à nossa volta, elas nunca vão acabar.
sempre vai ter gente precisando. Por isso que precisa ter pessoas de bom coração que crescem para poder ajudar essas pessoas, para a vida dessas pessoas ser transformada. E a nossa vida também ser transformada, para que nós possamos ter um crescimento diante de Deus. Por isso que a vida de Jó, a passagem de Jó, é muito importante para a nossa vida. Se você pegar o livro de Jó desde o começo e ler até o final, quando você chega no final, você vê que há um enriquecimento, tanto dos amigos dele que estão em volta dele, que o acusavam. Depois Jó teve que orar por eles, para que eles reconhecessem e pararam de acusar Jó. E depois veio muitos de outros amigos de Jó e ajudaram ele, deram presentes para ele. E assim Jó pôde se transformar num novo homem. E assim é nós também. Quando nós aceitamos as condições dos nossos adversários, ou aceitamos as condições daqueles que estão à nossa volta, assim nós começamos a ter um crescimento diante da sociedade e diante de Deus. Começamos a ter aquela sabedoria dada por Deus, para poder ter uma fortuna, um enriquecimento com sabedoria. Muitas pessoas aí fora, ou muitos homens, muitas mulheres, falam da prosperidade, da riqueza, com maldade, com ira. E não é dessa forma. A prosperidade, ela é de Deus. Ela é para que o homem cresça e tenha um aprendizado diante de Deus. Eu acho que nós, pessoal, devemos gostar da prosperidade, devemos gostar do crescimento. Eu acho que todo mundo gosta, não há um que não goste da prosperidade. É porque muitos têm medo por causa do aprendizado que teve no passado. Mas a prosperidade faz um bem danado para a vida do homem. Senão, quando Jó perdeu tudo que tinha, porque alguma coisa errada estava na vida dele, ele poderia dar, não, agora eu quero ficar pobre, não quero mais riqueza, não quero mais nada disso. Vou levar minha vida simplesinha, não quero nada. E se ele quisesse isso, Deus tinha deixado ele do estado que ele estava mesmo. Curava só a enfermidade dele e ele ficava lá com a vidinha dele. Mas não é o que Jó queria. Jó queria ser próspero. Porque Deus é aquele que sempre cumpre o desejo do nosso coração. Sempre que a gente quer, é o que Ele dá. Jamais nós vamos querer alguma coisa e Deus não vai dar para nós. O que nós queremos, Ele nos dá, basta querermos. É o que Jesus Cristo disse. O que queres? Pedindo, crendo, recebereis. E crendo que recebeu, recebereis. Aquilo que nós quer é feito à nossa vontade. Porque Deus é puro amor. Por isso que Ele não nega nada para os filhos dele. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, onde nós aprendemos muito com Jó, onde você pôde ter um conhecimento sobre a vida de Jó. Talvez algo que você já sabia, ou algo que você não sabia, mas você aprendeu alguma coisa diferente hoje, eu tenho certeza. E outra, eu não gosto também de estar falando do livro da Bíblia, porque tem muitos pastores que ficam falando versículo, capítulo, eu não gosto disso. Eu já li a Bíblia bastante, mas eu não gosto desse capítulo, versículo. Eu acho que não precisa disso, porque temos dentro de nós a lei moral que nos faz seguir o caminho reto, que nos faz tomar o caminho da verdade e da justiça. Então, o meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Certo?